amigas, amigos, companheiros do Ideal Espírita Cristão, boa noite para todos. É com muita alegria, é um momento de celebração. Podermos estar de volta nessa casa que eu tenho como a casa do meu coração, desde 1987, quando eu subi essas escadas. E o meu coração hoje palpita de uma forma muito especial, porque desde o momento da interrupção, face às dificuldades que vivemos nos últimos 2 anos, eu só vim aqui em espírito matar a saudade. Mas agora estou aqui para revê-los. E para novamente agradecer a Sheila, a uruguaiana, todos os mentores que trabalham nessa casa há tantas décadas, por favorecer para que essa casa realmente represente aquele núcleo que fala da mensagem do Cristo com pujança, com pureza, com verdade, com autoridade. E, naturalmente, o nosso coração busca na memória aqueles momentos quando Jesus partiu e deixou os discípulos e eles começaram aquele movimento de fraternidade, de caridade, atendendo a tantas súplicas e divulgando a mensagem do Cristo quando fundaram a Casa do Caminho. Histórias magnânimas que tocam o nosso coração de uma forma saudosa, pois o diálogo, ele propõe a vinda, a presença do Cristo na nossa vida. Por isso, fiquei pensativo quando fui convidado pela coordenação para voltar. Eu até brinquei, falei, será que eu sei falar de novo no microfone? Será que eu não perdi a embocadura como falam os músicos? Porque depois é uma luta. Mas nós viemos aqui dialogar com o coração. E se eu cometer alguma falha, entre em prece. Mas, tirando a brincadeira, fiquei refletindo sobre o porquê do tema, o advento do Espírito de verdade, da verdade, o Consolador prometido. Naturalmente, um dos temas mais explorados há mais de 163 anos de Espiritismo. E eu vim para cá conversar com você sem preparar nada, porque eu queria olhar nos seus olhos. Eu queria rever amigos. Eu queria sentir o Espiritismo prático, pulsante, vibrátil na nossa vida. E confesso que fiquei também emocionado ao assistir à primeira etapa com o nosso companheiro, que discorreu um pouco sobre o Espiritismo, Kardec e seus tempos. E eu pensei comigo, ele já deu o tom, ele já deu o roteiro para a gente percorrer. Porque o Espiritismo, nós podemos abordá-lo de várias formas, infinitos caminhos. Podemos abordá-lo como filosofia moral, uma vez que é a síntese de todas as propostas filosóficas que advieram no mundo. Nós podemos falar do Espiritismo com Hermes Trismegisto no Egito. Podemos dialogar Espiritismo no livro dos Vedas. Podemos passar pelo Espiritismo conversando com os grandes filósofos, a começar por Pitágoras. É verdade. Filosofia, amor à verdade. Perguntaram para ele, Pitágoras, se ele tinha sabedoria. E ele respondeu, não, a sabedoria vem do alto, dos deuses. Mas eu amo a verdade e luto por ela. E quero me tornar amigo dos deuses.
Então, filosofia foi uma palavra cunhada que define o amor, a busca, a verdade. E, naturalmente, pautada nas virtudes, no diálogo moral. Então, a moral espírita, que Kardec apresenta como a moral do próprio Cristo, porque não há melhor. Na verdade, ele está fazendo uma reverência ao Senhor, que é o tutor, que é o governador, que é o grande gerente dessa nossa casa planetária. Podemos falar do Espiritismo sob o ponto de vista histórico, podemos falar do Espiritismo na dinâmica política, social do século XIX, mas por que não reportar o século XVII, o século XVIII, quando o planeta recebia espíritos que estavam chegando para preparar o terreno para que, no ano de 1857, Kardec publicasse o Livro dos Espíritos. Então, para quem estuda filosofia, conhece as escolas, vai encontrar o pensamento dos grandes filósofos em cada questão do Livro dos Espíritos. Mas Kardec, naturalmente, espírito de muita sabedoria, ele despersonaliza, ele não cita. Exatamente porque quando eu cito uma escola, uma tradição, os homens, com as suas preferências, ao invés de unirem, eles distanciam, eles brigam entre eles. E foi por isso que a mensagem do Cristo foi deturpada. Essa é uma expressão usada por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, intitulado Não vim destruir a lei. A mensagem do Cristo, a mensagem dos grandes tratadistas da humanidade foram deturpadas. Porque faz parte do processo. Vamos olhar sob o ponto de vista construtivo. Não derrotista, não revolucionário, acusador. Não. Porque, como diz Kardec, cada era dá o seu fruto. Cada geração tem condições de oferecer aquilo que dialoga com seus potenciais, com suas experiências. Agora é certo que o Espiritismo, nos seus fundamentos, princípios, como, por exemplo, reencarnação, não dá para falar de Espiritismo sem reencarnação. Qual o objetivo da reencarnação? A senhora conhece a questão 132? Conhece. Qual o objetivo? Deus impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Para uns é missão, para outros expiação. A definir o quê? Que a reencarnação é a porta que se abre para a gente entender quem somos, para que a gente coloque em prática o que nós nos comprometemos antes de aqui chegar. E quando chegamos, graças a Deus, vem um véu do esquecimento que apaga, em tese, tudo. Vez por outra, um flash, um insight. E a gente vai buscando captar desse mundo platônico das ideias o que realmente eu devo fazer e o sentido da vida. Então, nós podemos falar do Espiritismo de várias maneiras, sobre o ponto de vista do progresso, que o objetivo da reencarnação é nós estarmos aqui para desenvolver faculdades, intelecto-morais, ok. Nós podemos estratificar, podemos falar do desenvolvimento da faculdade, da inteligência. E hoje a ciência dialoga com N inteligência, sabia disso? Então tem inteligência emocional, tem inteligência racional, eu de vez em quando invento umas. Tem inteligência nutritiva e esportiva, tem inteligência para todo gosto. E não dá para desenvolver todas numa só existência. Então eu posso falar do Espiritismo trazendo Paulo de Tarso para a senhora ficar muito feliz. E o pessoal do canal da TV Sheila, um grande beijo para você que está em casa. Paulo de Tarso, por exemplo, falava
Na sua epístola aos Coríntios, 1, capítulo 15, sobre o ponto de vista desse mesmo progresso, que é necessário que a gente vá, que a gente volta. Sabe por quê? Porque se os mortos não ressuscitam, diz Paulo, o Cristo não ressuscitou. Se o Cristo não ressuscitou, o que tu veio fazer no grupo cheio? Por que tu está batendo na porta do Espiritismo se o Cristo não ressuscitou? Se sua mãe não ressuscitou, ou vai ressuscitar, se o seu pai paira em algum lugar, seu filho se encontra num habitat, não tem motivo virmos aqui e dialogarmos sobre o ponto de vista espiritualista ou imortalista. Um toque para pesquisa. A palavra espiritualismo era o glamour do século XIX em Paris. Em Sorbonne, estudava a matéria intitulada Espiritualismo Racional. Se vocês quiserem passar pela história, vocês vão encontrar os temários do Livro dos Espíritos sendo debatido na universidade, porque e pessoas do mundo inteiro procuravam as luzes francesas, porque era um momento oportuno de dialogar com um novo Deus, com uma nova proposta, diferente daquelas que todos nós estávamos cansados, das religiões ortodoxas, heteronômicas, das religiões que imputavam medo, culpa, castigo, ou premiação, ou regiões celestiais para os bonzinhos, e sem explicar o porquê das diferenças, da diversidade, das variações sobre o ponto de vista das condições dos seres, porque uns mais, outros menos, aquinhoados, inteligentes ou não, com saúde, com vida longa ou não, as religiões não explicavam. Então esse cenário pode ser um caminho a ser percorrido para falar do Espiritismo. Pode sim, porque temos muitos temas. E confesso, Alexandre, que pensei, pós-pandemia, voltar no grupo cheio, a ver meu amigo Luiz, estava com saudade de você. De todos vocês. Né, Rose? Nossos tempos de velho. Tempos saudosos. Porque nós estamos aqui, porque precisamos resolver muitas coisas e temos que encontrar uma fórmula de sorte que o Espiritismo se transforme no que Allan Kardec preconizou. Uma chave que faltava para se compreender as leis da natureza. Porque Deus está na natureza, Deus está em toda parte, e sabia que Ele está dentro de ti? Que no centro do seu ser existe um potencial divino. Você é filho de Deus. E nós estamos, nesse momento do advento do Consolador, tentando reunir todos os elementos esparsos através dessa teoria espetacular do Espiritismo que ciência nenhuma no mundo oferece, que é o diálogo imortalista, que é o diálogo que nos apresenta a possibilidade de ver o passado, de onde viemos, que dá dicas sobre possibilidades do futuro a partir das nossas conquistas, da nossa evolução, de uma proposta que dialoga com o valor da vida, os seus fundamentos, o que pode passar a se tornar o alimento para cada um de nós, o remédio que falta, o conselho que eu não compro, que televisão nenhuma, que emburrece por acaso, não dá. Fórmulas prontas de sacerdotes, de religiosos, não é esse o papel do Espiritismo. E o Luiz, que é o coordenador, e eu tenho que respeitar, porque senão ele não me convida de volta. O Luiz anunciou o tema.
O Espiritismo foi previsto, foi anunciado por Ele. O Cristo que te ama, o Jesus que é teu amigo, mesmo que a gente possa não reconhecer ou não concordar, Ele não vai deixar de ser. Do Cristo que se interessa pela sua evolução. Porque como coordenador, Ele é o facilitador. E Ele faz parte de um grupo de espíritos de alta capacidade que auxiliam no processo evolutivo do planeta. E se você não pensou assim ainda, eu vou dar uma dica, e dá trabalho. Porque nós temos mais ou menos 8 na Terra, tá bom? 8 bilhões de seres complexos, para não dizer complicado. Somos 8 bilhões de individualidades que vamos, que retornamos. E qual que é o papel deles? Abrir portas. E nos auxiliar com dicas fundamentais para que a gente possa ir reajustando, reencontrando, ressignificando a vida. E por isso, como nós falamos sobre reencarnação, ressurreição, ir e vir, nós precisamos de oportunidades. Aí eu vou trazer o Paulo de novo. Uma vida só não basta. Continuemos gozando, aprontando, como tu disseste. Um materialista que quer gozar, que quer aproveitar, que não está nem aí, porque não tem consequências. Não. A proposta é outra. A proposta é que a gente descubra o sentido da vida, para que a vida possa se transformar em oportunidades que nos faça bem. Ninguém reencarnou para sofrer. O Luiz disse no início, na sua oração, que tenhamos força para superar as provas nesse mundo de muitas dificuldades. Por que o mundo é pródigo de dificuldades? Porque aqui é um celeiro. Aqui, esse mundo nosso é uma escola que nos concede a honra, a graça de aprendermos novas lições. E observe, e quando não conseguimos, retornar a ela. É a atitude de coragem ou o impulso da misericórdia que nos auxilia, porque nem sempre despertamos, nos interessamos, mergulhamos no que realmente é essencial. Então lembrem, isso é fundamental em filosofia, principalmente espiritista. Nós vivemos num cenário de contrastes. E a beleza é lidar com contrastes, não é destruir os contrastes. Beleza é a harmonia das diferenças. Eis o papel do pintor. Ele recebe a tela, a tinta, e ele vai pintar aquele quadro de acordo com os seus sonhos, com as suas perspectivas. Mas o pintor, o artista, se estiver aqui, vamos ver se vocês vão concordar comigo, nunca se dará por satisfeito quando a tela estiver pronta. Ele sempre vai pensar assim, está faltando alguma coisa. Porque aí, Rose, nós somos obrigados a lembrar de Platão, quando faz a diferenciação do mundo das ideias e do mundo sensível. O que significa? A gente capta uma ideia e o nosso compromisso é dar forma para essa ideia, materializar essa ideia. Então a reencarnação é esse princípio platônico. Nós assimilamos um conteúdo que nos felicita, porque quando em espírito a nossa inteligência
se torna mais ampliada, a percepção idem. E quando voltamos, quando mergulhamos, quando acordamos, quando reencarnamos, que vamos pôr o pé na estrada, o nosso desafio é fazer acontecer. E como a gente não consegue fazer exatamente como a gente pega no mundo das ideias, a gente tem naturalmente a insatisfação que nos impulsiona para continuar a desenhar o painel ou outros quadros que a vida vai sugerir. É certo que nem sempre as facilidades, o aplauso, o conforto nos visita. Nós temos que encontrar as paredes pelo caminho como impeditivos para descobrir portas que são oportunidades. E muitas vezes, por viver nesse contraste, favorecido pelo materialismo, pela ignorância que campeia no mundo, sobre o ponto de vista espiritual, sobre o ponto de vista moral, nós nos desiludimos, nós nos decepcionamos. Porque observem a dualidade, espírito e matéria, ideia e obra. Quando vamos colocar em prática, materializar aquele conselho, aquela dica, aquele sonho, e que nós vamos esbarrar com a falta de habilidade, na verdade nós estaremos sendo chamados para o aprimoramento. Você toca violão? Mais ou menos. Eu ainda, na próxima encarnação, eu me propus a aprender a tocar violão. Porque nessa não deu, eu tentei. Desisti porque a vida me chamou para outras bandas. Mas, sobre o ponto de vista mental, o meu plano é tocar violão. Eu não entendo que tocar violão seja impossível. Impossível é o atestado de incapacitação, de falta de entendimento, de conhecimento do que realmente para alguns já é possível. O que eu quero dizer com isso? Na Terra temos os sonhos, estabelecemos os planos, as metas. Nem sempre conseguimos. Mas nunca diga, isso é impossível, eu não vou conseguir. Não, mude o contexto. Não deu até agora. Eu reconheço os meus limites, é verdade. Eu não posso dar um passo maior do que as minhas pernas permitem, mas isso não significa que eu vou desistir do meu sonho. Vejam bem, a dualidade, espiritualismo e materialismo. As propostas materialistas são rasteiras, são rápidas, respostas prontas, resultado, dinheiro, aceitação, aplauso. Observem bem, dentro de um contexto temporal, porque você foi informado que vai viver mais ou menos tantos anos. Então, eu tenho que correr, eu tenho que ser vitorioso num curto espaço de tempo. E, naturalmente, nem todo mundo que foi engraxate vai se tornar um Silvio Santos. São raros aqueles que chegam nesse ápice, no apogeu material. É igual jogador de futebol. O indivíduo quer ser, achando que será aquele mais bem remunerado no planeta. O percentual é ínfimo, porque a grande maioria não consegue esses louros que são, na verdade, ilusórios. Da mesma forma, a beleza, a saúde, a aceitação em grupos. Portanto, observem, nós reencarnamos, somos a nossa mente forjada a ter uma vida de respostas rápidas, de um sucesso enganoso, e com isso nós vamos nos descolando, desconectando do que é o mais importante. O diálogo agora é o espiritualismo, a alma. Nós estamos na Terra
e esquecemos que somos espíritos imortais. Estamos aqui de vez em quando recordando que somos espíritos. Aí eu cuido, aí eu vou lá no centro, aí eu leio o livro espírita, eu vou tomar o passe, eu vou assistir a reunião. E quando termina, volto eu, aquele ramerrão de uma vida materialista. E olha que eu conto para todo mundo que sou espírita, ou que sou evangélico, que sou católico, que sou budista, mas na verdade eu estou vendendo uma imagem do meu ego. Aquele ego que me amarra na retaguarda, que me impede de ser espírito sempre e não de vez em quando. Mas, Carlos Alberto, então o que fazer? O advento do Espiritismo, com Jesus, o amigo, o mestre, ele chega de uma forma muito sutil na nossa vida, para nós que chegamos aqui na doutrina espírita, porque nós somos também um grupo muito pequenininho, perto desses 8 bilhões. E olha que eu estou falando só dos encarnados. Somos um grupo diminuto, mas eu chego na condição de perguntar: por que, Senhor, o advento do Espiritismo chegou em minha vida? Naquele momento mais difícil, da desilusão, da decepção, da desencarnação, do abandono, da dificuldade, da escassez. Por que que o Espiritismo chegou na minha vida? Por que que eu tive que tropeçar tantas vezes, cair com o joelho, com os braços esfolados, levantar em determinados momentos, ter aquela sensação de que não tem luz nenhuma lá no fim do túnel? A perda de ente querido é um tema tratado por Allan Kardec de uma forma muito especial, de uma forma muito sutil. A doutrina espírita chega para nós num momento especial, fundamental, a dizer assim: chegou a hora. Chegou a hora de fazer uma força de olhar um pouco à frente, de você se recordar, não por informação, porque de informação a gente fica inchado tem hora, inclusive informação espiritual. Aliás, Paulo de Tarso afirma que a ciência incha, o amor edifica. Está num instante de sentir de uma forma diferente, de sentir a paternidade divina em nossa vida, mesmo que você não identifique com o sensório do tato, do olfato, do paladar, da audição e da visão, porque a maioria não consegue ver, porque os olhos estão tampados pela ilusão da vaidade que nos coloca com o pé atolado numa lama com um peso difícil de colocar a cabeça para fora. Porque nós estamos acostumados a pensar como o outro pensa, com dificuldade de ter ideias próprias, porque falta conhecimento, falta investimento, falta dedicação, preparo para olhar para dentro de si. Você faz isso? Pelo menos alguns minutos por dia? Você dá um stop na máquina? Você decepa o membro do seu braço? Estou falando do celular, porque virou membro. O celular, o indivíduo até para o banheiro ele vai com o celular para pesquisar não sei o quê. Tudo é o celular. E a gente não percebe que nós estamos escravos por desvio de foco,
por tanta informação que estamos confundidos, querendo saber se é verdade ou se é fake news, em princípios completamente infundados, numa era, anotem o que eu vou dizer, caracterizada pela certeza do achismo. Anotem isso. Certeza do achismo. A ilusão tomou um corpo tão grande que nós julgamos detentores da verdade absoluta, nos tornando fanáticos, intolerantes, semeando egoísmo, discórdia. O que aconteceu na humanidade? 2 anos. Sua liberdade foi tolhida. Você foi impedido de ir e vir. E sabe qual é a consequência? A grande maioria não aproveitou essa história e nós estamos voltando para o ambiente social para fazer tudo que fazia e fazer com muita intensidade, porque nós perdemos tempo. E, na verdade, a vida trancou as portas, sem entrar no mérito das questões transitórias. Mas se aconteceu, tem um motivo, tem um significado. Para o filósofo espiritualista, para o espírita que está tentando ver um pouco adiante, porque não vê tanto assim não. Nós estamos procurando entender que sinal é esse. E tem muita gente discutindo a quantidade de pessoas que morreram, que infectaram, que toca o coração de todos. Qual de nós não tivemos um parente? Eu passei pelo Covid, fiquei isolado dentro de casa e quando eu assustei os espíritos, vão aproveitar? Escrevi um livro, com o coração combalido por saber das notícias, mas o meu foco não pode estar definido em um lugar nenhum. Eu tenho que entender o que a vida está me convidando para operar. O advento do Consolador prometido é Jesus no nosso dia a dia. Embora a história apresente a chegada de Jesus através dessa doutrina maravilhosa que Allan Kardec se transforma num grande educador, num grande filósofo, a ser compreendido daqui a muito tempo, porque ele só tem valor aqui no Brasil. Na França ninguém nem sabe quem é Kardec. Sem ufanismo. O espiritismo é para poucos. Sabe por quê? Porque poucos estão interessados em mudar a chave. Porque dá trabalho. O Cristo, junto dos sofredores, ele diz assim: vinde a mim. Vinde aqui, mamãe. Vós que estáis cansada, sobrecarregada, que eu vos aliviarei. Mas, mamãe, tomai sobre vós o meu jugo. O meu jugo é suave, é leve. Tomai sobre vós o meu jugo, mamãe, e aprendei de mim, que sou humilde, que sou brando. Porque aí, mamãe, a senhora vai encontrar paz. Sabe por que o jugo de Jesus é suave? Não estamos mais no tempo das promessas religiosas que não resolvem. O momento agora é de despertar a consciência e sermos maduros e enfrentar com coragem. O jugo de Jesus é suave porque o Espiritismo nos esclarece que sem o conhecimento nós não temos motivo para enfrentar e para resolver. Não basta o conhecimento. E aqui eu estou referindo a Jesus no capítulo 8 de João, no versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta. Repito, não é conhecimento intelectual, embora ajuda muito. É o conhecimento de si mesmo.
Porque a filosofia, em síntese, é conheça a ti mesmo, para domar a ti mesmo e transformar o que é possível transformar. Por isso que o fardo é leve, porque com conhecimento nós vamos entender que a dor é fundamental. Não existe abertura, ampliação, despertar de conhecimento sem dor. Não tem. Quem afirmar que não vai ter dor, cuidado, porque é falso profeta. Agora é diferente o sofrimento. Aprendamos a discernir dor e sofrimento. Nós temos dor de cabeça. Isso não é karma, não é dharma. É lei fisiológica. Então, reencarnado, nós temos que lidar com a lei da natureza, com a lei fisiológica, com a lei das relações, com a lei espiritual. São leis divinas e naturais. Bem-aventurado quem estuda e aprende a lidar. Você vai encontrar as soluções com muito mais facilidade do que aquele que não conhece. Concorda comigo? Hashtag em paz, todo mundo feliz? Você sabe o que mais mata no mundo? Vou te pegar na curva. Sabe o que mais mata no mundo? A ignorância. Eu fui descobrir com a minha dentista que eu escovei dente errado 53 anos. Caso aberto não é assim, não. Eu tinha músculo nos braços de tanto escovar dente, achando que eu ia extirpar os tártaros com a força. Ela falou assim, está tudo errado. Eu falei assim, aí eu falei a minha teoria, eu não vou perder, né? A vaidade. Sabe o que mais mata no mundo, minha dentista? Não, Casalberto, eu vou dizer a ignorância. Se você não sabe, o que tu fizer é lei. Palavra paulina, discuta com ele. Se você não sabe, se eu não sei, o que eu fizer é lei. É uma escolha. E toda escolha sugere uma desescolha. Se você escolheu, você vai naturalmente lidar com essa escolha. Perceberam? Agora, quando eu descubro, as minhas escolhas passam a ser mais inteligentes. É óbvio, eu vou encurtar caminhos. Justifica brigar até hoje? Jogar pedra? Entrar nessas linhas ideológicas que querem mudar o mundo? Aí funda partido político, aí estabelece uma série de procedimentos para envolver, trazer prosélitos, e o indivíduo está mais perdido que cego em tiroteio, porque ele não se achou, ele não sabe ainda que nós temos que mudar o mundo íntimo, porque você, sendo uma pessoa melhor, naturalmente, você contribuirá para um mundo melhor. Você estará atendendo às expectativas da natureza que esperam que você sorria, que você tenha harmonia, que você se sinta bem, que você tenha saúde. A natureza luta para reparar quando um tecido está desajustado. O nosso corpo nos conta. Então, diante de um cenário de tantas informações da ciência, e eu falo ciência mesmo, porque a palavra ciência hoje em dia também está jogada no lixo. O indivíduo, para defender uma teoria, ele fala que é ciência, e o outro não tem ciência. As pessoas estão num momento que estão perdidas até no significado das palavras. Meu Deus! Busque a harmonia moral. Como é possível? Praticando o bem. Coloque em prática virtude. Passe a orar. Não, Pai nosso que estás no céu. Eu conheço uma senhora que faz caminhada na José Cândido da Silveira com um terço na mão. Deve ter uns 15 anos que eu tenho vontade de perguntar para ela como é que é a oração, fazendo caminhada com um terço na mão. Eu fico preocupado quando ela vai atravessar a rua. É a fé dela, é a crença, é o respeito. Mas a oração é muito mais do que repetição. A oração é você abrir percepção, é você se sentir, você perceber o seu corpo, você cuidar da respiração, você se asserenar, você abrir percepção para ouvir o barulho dos rios, do mar, dos pássaros,
a musicalidade do silêncio. Para lidar com o silêncio, precisamos de ter coragem, sermos estoicos para ser solidão, viver, vibrar na solidão. Qual o filósofo que não ama a solidão? E por que as pessoas temem? Porque elas têm dificuldade de olhar para dentro de si mesmos. É melhor olhar no espelho, estar no burburinho, na agitação, conversando com muita gente. E quando não, liga a televisão, sozinha em casa. Ai, meu Deus, eu entro em pânico. Há um desajuste geral e restrito, soberano. E nós, nos tornando vítima, reclamamos de tudo. Reclamamos do dinheiro, do salário, do governo, do presidente. Nós reclamamos do corpo, reclamamos de tudo. E a oração é agradecimento. A oração é bênção. A oração é caridade. É fazer o bem. Porque o bem que você fizer, você vai adquiri-lo. Sabia? Ensina Emmanuel que nós, quando praticamos a caridade, nós estamos adquirindo virtudes. E você não dá virtude. Você não dá inteligência, você não dá experiência para ninguém, mas você pode compartilhar sendo solidário, caminhando junto, lutando do lado, trazendo estímulo. Jesus disse: vinde a mim. O advento do Consolador prometido é uma proposta tão extraordinária que eu, de joelhos, suplico a vocês. Não se contentem com pouco. Deem a vida pelo saber. Não existe amigo no mundo tão importante quanto um livro que vai dialogar sobre a importância dos amigos, que vai nos incentivar a sonhar, a imaginar, a ter ideias próprias. Você não consegue assistir na televisão sendo emburrecido pelo barulho. Solte a sua imaginação, volte a ser espírito, desenvolva a faculdade da mediunidade. Espiritismo é diálogo com aqueles que estão vivos, que nós julgamos mortos, mas somos nós que caminhamos mortos na terra da ilusão, do descompasso, do egoísmo, da tradição materialista hedonista, da teoria da separatividade. Não acreditem nas trevas, não dê espaço para o que não agrega, congrega, abençoa, lucifica, pacifica. Lembra-te, o Cristo quer que você se descubra, que você se conheça e que você se aceite. Não queira ser o que os outros julgam que é melhor para você. Nós não temos que fazer para ser aceito. Dialogue com a virtude, que aqueles que estão interessados em viver a virtude estarão próximos de você. Isso basta. Esta é a verdadeira amizade. Pois quando não, não é amizade. Quando juntos para a imperfeição, somos cúmplices. Somos parceiros das dificuldades, mas a amizade é virtude, é bondade, é humildade, é simplicidade, é generosidade, é dádiva, é entrega, é amor, é amizade sincera. É Jesus o Consolador prometido que Allan Kardec nos apresenta, não de uma forma sofisticada, guardem isso, de uma forma simples. No Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar um pensamento radioso, maravilhoso, que o Chico Xavier repetia muitas vezes, que o homem mais rico que existe na Terra é aquele que menos precisa das coisas da Terra. Este é aquele candidato às bem-aventuranças dos céus. Tudo que é matéria muda. O tempo viaja, as coisas se alteram, as pessoas estão em processo de transformação. Não pare para admirar ou repudiar o que acontece lá fora. Olhe para
dentro de você. Se ame. Auto-perdão, autoaceitação e coragem. Seja feliz conforme a sua consciência. E não troque felicidade por alegria efêmera que engana e que nos trará o certo. Desilusões, decepções, doença, queda, morte, suicídio, aborto, destruição da família. Tudo isso com o Cristo. A vitória é sublime. E ela pode começar agora, se você acreditar. Tende bom ânimo, disse Jesus. Eu venci o mundo. Ele não disse que venceu no mundo. Ele venceu o mundo interior. Vença, supere e siga ereto, olhando para os teus sonhos, prestando atenção no terreno que tu terá que trilhar, sem negociar com as imperfeições que estão do lado. Siga fazendo bem, pois assim irradiarás luz, e a luz é que nos alimenta. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos espirituais. Obrigado à coordenação que nos concede a honra de retornar a esse palco de bênçãos. Obrigado, vida. Obrigado, mamãe. Obrigado, papai. Obrigado, espíritos que vieram celebrar conosco nesta noite, nessa distribuição maravilhosa do pão da alma, que é amor. Obrigado. Eu só tenho que agradecer por uma razão muito simples. Além da felicidade, reconheço não saber pedir. Obrigado, Senhor. Obrigado, senhores. Boa noite. Até a próxima, se assim o Senhor favorecer. Muito obrigado.